Olá, pessoal. Eu sou a Cibele. Eu sou vice-presidente de experiência do cliente da Paytrack e eu estou aqui hoje com o Mota, nosso diretor de novos negócios. A gente quer contar para vocês a nossa experiência no GBTA, em Denver. Nada mais, nada menos que o maior evento de gestão de viagens e despesas corporativas do mundo, né, Mota? Exatamente. Olá a todos. Acontece sempre no mercado americano. Acho que é bacana a gente compartilhar com o pessoal, né, a abrangência do que é o GBTA. Claro. Ele acontece de forma mutante, vamos dizer assim, passeando nos principais mercados dos Estados Unidos. Esse ano foi em Denver, o ano que vem será em Chicago. Né? E o que acontece nesse encontro? Né? Vai bastante gente. Nessa edição, representantes de aproximadamente 55 países. 80 brasileiros, mais ou menos, né, Mota? 80 brasileiros na delegação brasileira, o que é um número fantástico. Com certeza. Né, Cibele? Crescendo ano contra ano, o que mostra a importância desse evento e mais ainda a necessidade e a vontade do pessoal, dos brasileiros, dos travel managers e de todas as pessoas conectadas com a indústria de viagens, gestão de despesas e também meio de pagamento, né, que é uma terceira vertical crescendo muito, para buscar conhecimento. Eu fiquei impressionada. Foi a minha primeira vez, Mota. Você já foi outras vezes, né? Já tive a oportunidade de participar em Los Angeles, em Chicago, né, agora contigo lá em Denver. E o ano que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Estaremos, com certeza. Em Chicago. Representando a Paytrack lá. Mas com relação a números, né? Aproximadamente 5.500 pessoas estiveram por lá. Quantos países que você comentou antes? 54 países. Eu conversei com bastante gente de vários países, foi bem interessante essa troca. Eu fiquei impressionado, Mota. Embora eu leio bastante sobre os mercados globais, e para mim, Estados Unidos sempre é uma referência, né? De digitalização, de modernização, assim como outros países. Mas eu saí de lá com uma impressão muito positiva do movimento que a gente está fazendo aqui no mercado brasileiro. Eu vi muitas semelhanças. Pois é. Uhum. A gente vai entrar nesses pontos, né, nos top 10 pontos, ou por aí, mas concordo plenamente. Acho que a gente poderia, sabe, fazer o quê, Mota? Dar uma visibilidade também do tamanho desse mercado de viagens corporativas. Pois é. Um número importante foi divulgado lá no GBTA, né, pela uma associação que controla esses números, que o mercado agora, em 2025, vai atingir 1,57 trilhão de dólares na movimentação. É um crescimento na ordem de 10%. E a previsão é que até 2029, daqui a uns próximos 4 anos, atinja 2,1 bilhões de dólares. Então, o tamanho do mercado, né, o que movimenta. Um outro número que chamou a atenção foi a participação massiva da persona Travel Managers. Então, daqueles 5.500 pessoas, aproximadamente 1.500 participantes Travel Managers. Isso é muito bom para a gente conseguir ver o outro lado, né, Mota? A gente está aqui representando a Paytrack, claro, e a gente está fazendo toda essa movimentação no mercado, mas a gente faz isso sempre olhando para quem tem o desafio de modernizar a viagem. E tá lá, e poder ouvir e se conectar é muito valioso. Muito valioso esse intercâmbio entre essa persona Travel Manager. Porque desses 1.500 Travel Managers, nós tínhamos lá uma população muito grande de americanos. E como o mercado americano, você citou na abertura, é o principal mercado global, quando a gente fala de gestão de viagens, despesas e meio de pagamento. Exato, é o número 1 em movimentação no turismo corporativo e o Brasil é o 10º. O tamanho da nossa indústria Esse foi um outro número, enorme. Foi uma outra informação divulgada lá que deixou a gente orgulhoso, né? O Brasil está entre o top 10 países de maior movimentação, com 30 bilhões de dólares movimentados aí a projeção de 2025. Então, o tamanho do mercado. É uma indústria gigante. Inclusive, os números atuais de Embratur e de ANAC mostram um aquecimento forte no mercado brasileiro. Sim. Tanto de entrada de turistas estrangeiros, como da própria movimentação do mercado aéreo, né? E eu lembro também que no GBTA eles falaram muito também de perspectivas, tanto de incremento, como você falou, do crescimento dessa indústria, né?
mais acelerado em alguns continentes. Dentre eles, a gente vê uma perspectiva de um crescimento forte na Ásia, né? A gente sabe o porquê, um mercado impulsionado pulsante. pela China. Exatamente. E também uma perspectiva de crescimento na América Latina em termos de movimentação de viagem. Achei isso bem interessante, que a gente viu lá. Também falou um pouco sobre as questões geopolíticas que a gente está vivendo. Essa volatilidade, insegurança. Exatamente. Que, por um lado, inibe alguns mercados, né? O mercado americano, por exemplo, tem uma projeção de redução em função do momento que eles passam. Já caiu, inclusive, a entrada de turistas de vários países para o mercado americano. Já é uma realidade, né, Mota? E a perspectiva, Sim. Claro que é uma perspectiva, é que isso ainda reflita mais no mercado americano, né? Exatamente. Isso reflete também no mercado europeu, né? Nas crises que estão acontecendo lá. Mas, na outra mão, abre oportunidade para outros mercados, trazendo diversidade, né? E abertura de outros mercados. Mas sabe, o que eu achei interessante também, é importante a gente passar para o pessoal que está nos ouvindo, a composição do GBTA, né? O que acontece lá. Vamos lá. Então aí, o que nós encontramos lá? E aí, volto na parte do intercâmbio entre os travel managers e toda essa dinâmica muito interessante. Tem uma parte de sessões educacionais. Então, nós tivemos muitas sessões, 97 sessões educacionais com especialistas em vários segmentos, em diversidade, em distribuição, em tecnologia, em NDC, em meio de pagamento, em futuro. E aí tem a Expo, que é um grande pavilhão onde todas as personas, todos os atores da indústria estão lá. Companhias aéreas, hotelaria, extremamente mobilidade, organizado, né, Mota? tecnologia, meio de pagamento, gestão de despesas. Então, assim, é um playground, né? Para quem gosta. Foram 3 dias, né? 3 dias. Eu saí com a sensação de querendo mais, né? A gente participou de algumas sessões muito interessantes. A gente vai falar sobre algumas, eu imagino, também aqui. Sim. Mas a gente pensava assim, tô nessa, mas meu Deus, será o que eu tô perdendo na outra? Porque realmente é uma troca muito valiosa, em que a gente pôde entender também a perspectiva do gestor de viagem. Exatamente. Eu tenho 2 pérolas aqui para depois compartilhar na sequência. E aí eu volto no ponto que você trouxe, né? De tudo que nós vimos, nessa diversidade toda, nesse palco, com muitas sessões e com muitos fornecedores. Inclusive, lá tem uma área que particularmente eu gosto muito, que é uma área dedicada para os entrantes. A gente tem lá os fornecedores consolidados, né? Vários fornecedores de vários setores diferentes, mas nós temos uma avenidinha lá, uma avenida onde ficam os players entrantes, né? As empresas, as startups, as scale-ups que estão ali já se movimentando. E passamos por lá. Quem sabe que estão definindo o futuro de viagens corporativas. Ainda não sabemos, estão lá pequeno, fazendo o seu movimento, mas com essa pegada de transformação, né? Exatamente. E aí eu concordo plenamente com o que você colocou. Por mais que nós visitamos todos os stands, voltei de lá muito feliz. E também renovado, motivado e ainda mais animado. Porque de tudo que nós vimos no principal palco, né, global de lançamento, de tendências e também de aplicações que já comprovadamente estão aí em andamento, nós aqui no mercado brasileiro, através da Paytrack, nós estamos replicando essas melhores práticas e puxando algumas que eles estão iniciando lá, nós já estamos em movimentação aqui, né? Nossa, Mota, sabe o que eu lembrei? O GBTA, ele faz também algumas publicações, né? Até convido quem tiver interesse a acessar a página deles do LinkedIn. E eles saíram com as top trends, né? E eu fiquei muito impressionada porque 2 delas estão muito conectadas com o movimento que a gente está fazendo aqui no mercado, que não é porque a Paytrack está fazendo, mas é porque a necessidade do gestor de viagem, a necessidade da corporação. Uma dor. Que eles falam sobre o wallet de pagamentos,
né? Inclusive, Sim. mercado americano, quando se fala em pagamentos, na minha visão, muito mais maduro que o mercado brasileiro, né? Por que mais maduro? Lá, o uso do cartão de crédito corporativo é uma realidade. Aqui ainda não é uma realidade, ela acontece em algumas empresas mais maduras, ainda tem muito faturamento. Não tem aceitação global nos fornecedores locais brasileiros Muito pulverizado, né? de Sim. cartão de crédito, mas a wallet de pagamento, ela, no Brasil, ela vem justamente para ajudar isso, né? Para possibilitar diversas formas de pagamento para ter essa aderência no mercado. Então, achei muito interessante. Eu não lembro quais são as 3, lembro de 2. Talvez possa me ajudar. Vamos lá. Porque ficou na minha cabeça muito isso, porque está muito conectado com o que a gente está fazendo. Então, a wallet de pagamentos e a parte de travel e expense integrados. Sim. Então, a fortaleza ou a força que despesas e a relevância que despesas está ganhando no fórum de discussão de viagens. Muito bem. Aí vem a palavra intercâmbio, é a importância da comitiva brasileira, que composta por vários travel managers, conversando com o pessoal americano. Essa já é um comportamento da relevância das despesas. O travel manager americano, ele já é um cara T&E, ele já é um cara travel expense. E o nosso mercado ainda é muito travel e o expense ainda é separado. É muito segmentado, né? É como se Muito fossem segmentado. silos, né? Exatamente. Essa fragmentação foi um dos top 10, né? A dificuldade que a fragmentação traz e os desafios que acompanham. Né? Toda viagem, Mota, é uma despesa. Exatamente. Então, esse conceito, o pessoal lá, eles já começam a cuidar da despesa, já enxergam viagens como uma despesa e o cuidado que isso precisa ter do começo até o final. Precisa viajar bem, precisa ter uma boa experiência, porém tão importante quanto é fechar bem o processo de viagem, alocando a despesa com governança, com garantia, com rapidez, com eficiência. Né? Eu lembro bem de um painel que a gente participou que falava muito sobre dados, né? Sobre a gestão de dados e sobre o quão fragmentado é esse mercado em relação a dados, né? Para trazer um pouco de contexto, e é uma transformação que eu vejo, como tu mesmo falasse, mais forte no mercado americano, mas sendo replicado aqui. Eles trouxeram os benefícios de ter isso integrado, essa visão única, mas também os desafios. Né? Os benefícios tocam muito redução de custo, Sim. porque eu só consigo gerenciar o que eu controlo. Eu lembro muito bem deles. Você vê. Exatamente. Né? Exatamente. E eu lembro do que eles falaram, eu não lembro exatamente da terminologia, mas eu vou falar aqui do meu jeito, que quando a gente consolida viagem e despesa, ou quando a gente passa a ter essa visão global do dado, a gente tira distração. Ou seja, a gente consegue colocar foco no que realmente importa. Eles falaram alguma coisa sobre viajante barulhento, ou tentando dar a entender os ruídos, exatamente isso. Tentando falar assim, tantas coisas acontecem numa jornada de viagem corporativa, mas como que a gente faz com que a empresa tome decisão baseada em dado e no que realmente importa? Vai ter uma exceção, uma situação, mas o poder de unir isso traz decisões mais assertivas, traz redução de custo, porque a gente consegue controlar e entender o que do pacote de viagens, e quando a gente fala pacote de viagens, não é só passagem, hotel, alocação de carro, é toda essa jornada, né, Mota? Então, eu começo o planejamento de viagens, mas eu tenho diversas despesas envolvidas durante a viagem, que é o deslocamento com táxi, Uber, 99, dando o contexto aqui do Brasil, almoço, jantar. Então, como que a gente coloca isso tudo num lugar? E assim, eu fiquei bem feliz, na realidade, de ver essa movimentação e os Estados Unidos liderando isso. Sim, entendi também os desafios, né? A fragmentação. E quando fala uma fragmentação é porque o mercado está se transformando. Antes, realmente era uma plataforma para gestão de viagens, que também não tinha uma adoção 100%. Eu poderia fazer por e-mail, fazer fora. Uma outra ferramenta de prestação de contas que sabe-se lá qual era, pode ser um Excel, pode ser um puxadinho do RP. Essas coisas não outra plataforma. Essas coisas não se conversando para essa gestão de dados. Então, eles falaram muito dessa fragmentação. Né? Exato. Numa mão, a fragmentação. E numa outra mão, o que foi muito falado lá é SSP, né? Single Supply Platform. Ou seja, uma plataforma
única de fornecimento nessas 3 verticais. Isso que me anima muito, né? Porque com a capacidade, profundidade, quando a gente olha essas 3 verticais tão importantes e como elas precisam se combinar no final do dia, eu fico muito feliz no espaço que hoje nós ocupamos, né? Com a Paytrack no mercado doméstico, no mercado brasileiro, conseguindo ser genuinamente, né, verdadeiramente uma plataforma SSP. Com certeza. Né? Porque a gente hoje encapsula toda essa parte, né, de travel, toda a parte de expense e meio de pagamento. Isso um não verdadeiro é só, all-in-one. o verdadeiro all-in-one. Isso não é só para gestão de dados, né? É para a jornada do viajante. Jornada do viajante. A gente estava até agora falando de uma das sessões que a gente participou. Mas já vou conectar essa nossa conversa com uma outra sessão, que não sei se tu lembra que era aquela sessão do coraçãozinho, que tinha muito gestor de viagem. Trouxe 2 insights aqui dessa sessão. Manda lá. E, assim, foi uma das melhores para mim, Sim, tá? Eu gostei, acho. até porque ele tinha realmente muito gestor e eu estava muito, assim, atenta. E gestores bons, né? Críticos, que levantavam a mão, fizeram perguntas importantes. Gestores das maiores empresas Exatamente. do mundo, né, Mota? Exatamente. E eu lembro que tinha um jogo de perguntas e respostas, até... Acho que quem estava liderando era uma travel tech americana, que está fazendo também um movimento gigante, importante, junto com uma grande TMC e mais um host lá. E eles fizeram várias perguntas e respostas, então foi interativo. E eu lembro que eles perguntaram assim, quais são as 3 principais dores? Né? Quais são as principais dores? Daí ficou nos primeiros 3 lugares. Plataforma de reserva, ou seja, estão insatisfeitos. Em primeiro lugar com a plataforma de... Você já pegou a minha primeira. Peguei teu insight. Já pegou a minha primeira. Plataforma de gestão de reserva. Segunda, gestão de expense, ou seja, de despesas. E terceiro, atendimento de viagem, suporte, né? Suporte a essa jornada. Então, isso conecta muito com o que você está falando do SSP, essa sigla que se falou. SSP, exatamente. SSP, sobre ser uma solução única para o viajante, para endereçar essas 3 grandes dores, né? A dor de uma plataforma moderna, de conseguir gerenciar a despesa e ter um atendimento impecável, digamos assim, né? E eu fiquei curiosa também, Mota, porque a gente é um pouco... Talvez a gente sempre se coloca numa posição atrás dos Estados Unidos, né? E a gente acha que tudo também lá é perfeito, né? Sim. E como ainda existe dor no mercado americano sobre experiência de viagem corporativa, né? Então, lá também eles têm esse desafio da modernização. Eles também têm um mercado ainda fragmentado, embora tenha grandes empresas lá, como Navan, fazendo uma transformação, assim como a Paytrack. Mas é uma dor latente, até porque lá estavam grandes empresas que têm uma tradição e talvez um conservadorismo, ou até uma tomada de decisão maior, em que não consegue experimentar tanto novo, né? Ou que entra depois nessa jornada do novo. As empresas médias talvez entrem antes. Mas eu fiquei impressionada como a parte de experiência do viajante ainda deixa a desejar nos dias atuais em relação à viagem corporativa, que não é o que acontece em viagem a lazer. A gente consegue praticamente fazer tudo sozinho nos sites. E quando a gente vem para a experiência corporativa, por que tem tanta fricção, né? Muito bem colocado. Eu me lembro de várias sessões e, sem dúvida, essa que você mencionou foi uma das mais quentes, né? Pela qualidade das pessoas que estavam participando e também da audiência. E eu me lembro dessa pergunta. A pergunta, tentei pegar aqui, mas não funcionou. Ela veio assim, né? Qual que é o maior drama enfrentado pelos travel managers? Foi bem assim, qual é o principal drama? E a resposta, que levou ali 56% das pessoas que estavam presentes, foi online booking tool, plataforma. Ainda hoje, né, Mota? Ainda hoje. No mercado americano. Com todos esses players. Então, e a segunda, numa outra pergunta, né, encaixando, evidenciando isso que você falou, foi o que o mais o travel manager espera do seu parceiro. O que mais ele espera do seu parceiro. E a resposta foi também unânime, acima de 50%.
respostas rápidas nos momentos de problema. Ou seja, atendimento. Exatamente. É a dobradinha, né? Atendimento. A gente ter uma plataforma simples, mas a gente sabe, nesse mercado que a gente está falando aqui o tempo inteiro fragmentado, não é só fragmentado porque tem plataforma fragmentada. É porque quando a gente olha, eu sempre falo do iceberg de viagens corporativas, né? O que tem por cima, que é o que a gente vê, preciso viajar, e o que tem por baixo desse iceberg, que é muito maior, que são múltiplos parceiros, fornecedores conectados, companhias aéreas, hotelaria, locação de carro. Estou falando só de viagem aqui. E meios de pagamento, como é que a gente faz tudo isso funcionar? A tecnologia não faz tudo isso funcionar perfeitamente ainda, né? Tem um desafio. Então, quando a tecnologia não está ali por algum motivo, ou quando, por alguma escolha, aquela pessoa quer um atendimento, precisa de um atendimento humano, como que a gente pode fazer isso de forma diferenciada? Porque e eficiente, segurança... né? Diferenciada e eficiente, segurança e o carinho, né, que o viajante corporativo precisa. E nesse canal de distribuição todo, conforme você falou, também tem o canal de atendimento, ou tem a estrutura de atendimento. Ainda muitas empresas têm a dinâmica centralizada, ao invés de descentralizada. Então tem ainda a persona do solicitante. Dentro das empresas. Dentro das empresas. E essas pessoas precisam de atendimento. E isso também foi um dos pontos que me deixou feliz e animado. Né? Porque eu acredito que é importante a gente reforçar para a nossa audiência que nós temos mais do que 100 consultores hoje na Paytrack. Nós temos uma missão time muito... humano, né? Dedicado, capacitado, né? Dividido por squads diferentes, especialistas no atendimento internacional, especialista em logística terrestre, né? Em grupos e eventos. Já estou falando aqui na sua praia. Não, tá bom, pode falar, fica à vontade. A gente tem que estar atuando nesse processo. E é importante darmos essa visibilidade, né? A Paytrack é uma empresa nativamente tech, mas que traz o humano, né, o atendimento, nível de serviço, com medições, com SLA, com NPS, né, com tudo, com CSAT. Com as melhores ferramentas embarcadas para dar essa qualidade de atendimento. E eu sempre falo, sabe o que, Mota? Que a viagem corporativa, a viagem a negócio, não é o fim. Ela é um meio, né? É diferente da viagem a lazer. A viagem a lazer, quando a gente decide viajar a lazer, a gente está indo ali realizar um desejo, um sonho, é o fim. A gente está indo viajar. Sim. E a trabalho, a gente está indo viajar para algo. No nosso caso, negócio. No nosso caso, a gente foi para representar a Paytrack no GBTAs, estar antenado aí às melhores práticas do mercado, conseguir trazer novidade para o nosso público. Mas ela pode ser para participar de uma entrevista de emprego, ela pode ser para efetivar um negócio, um grande negócio, para participar de uma feira, de um evento. Então, o fim é o outro propósito, é um negócio, como tu mesmo falasse. Endereçar ou resolver um problema de saúde. Exatamente. Representar a empresa juridicamente em alguma situação. Então, o viajante corporativo, ele não tem que se preocupar com essa jornada. Ela tem que ser a mais fluida e segura possível. Para muitas pessoas que estão viajando, pode ser a primeira viagem a trabalho, né? A primeira experiência dela no aplicativo ou na solicitação, a primeira vez que ela passa no aeroporto. Embora eu seja uma viajante frequente, Denver foi a primeira vez que eu fui para essa cidade. Então, ali a gente navegou e brincou naquele aeroporto, mas são detalhes que importam. Então, como que a gente está presente nessa jornada, dando segurança para quem está viajando, é muito importante. Essa parte do atendimento, ela é fundamental para fazer também com que as empresas saiam desses processos ainda fragmentados e venham para o novo com segurança, que vão ter um suporte quando precisar. Esse foi um outro ponto também muito falado, né? O Dutch of Care. Né? Como que dever de cuidar. Como faz o acompanhamento, a introdução, né? E o letramento desse viajante novo, né? E também tem um outro ponto, né? Quando a gente fala em Dutch of Care, a gente falou no começo da nossa conversa sobre as questões geopolíticas, né? Não vou nem entrar tanto nisso, mas a gente tem países em guerra. Essa é a verdade do nosso cenário, né? Infelizmente temos. Infelizmente temos.
E muitas empresas fazem negócio e estão vendendo para as proximidades. Também como que se dá segurança para essa empresa? Ou como a gente identifica com rapidez quando algo acontece? Então, uma plataforma, uma TMC, tem esse dever de suportar esse gestor de viagem, essa empresa, também nesses cenários, né? Sem dúvida. Ó, a gente estava falando dos dados, né? E eu também fiquei admirado, novamente, na importância, né, a evidência que dados ganhou nessa edição do GBTA. Em outras edições, sempre é um ponto que o pessoal coloca, mas a importância conectado novamente com as despesas, né, o end-to-end do negócio, e principalmente a expectativa do pessoal de como esses dados todos, eles retroalimentam a estratégia das empresas. Com certeza. Como que eles também se tornam ferramentas orçamentárias para... Dignas, Exato. né? Porque o dado precisa estar no tempo e na hora e de uma maneira com veracidade. Então, e aí a gente toca um outro ponto que eu queria colocar aqui, que também foi, assim, muito falado. Né? Você vai falar o que? De IA? Que é falado aqui também. Né? Tá vendo? A gente está em transformamento de pensamento. Né? Que é IA. Né? Você lembra que eles falaram nesse roleplay aí com os gestores do que eles esperam da IA com prioridade? Não sei se você lembra. Não, fala aí. Nessa pergunta, eles falaram como que IA pode ajudar, ou como que eles enxergam com prioridade como IA pode ajudar. Eles falaram sobre itinerários, geração de itinerários. Não ficou muito claro para mim o que eles esperam, mas eu imagino que é simplificar isso para o viajante. Apoiar possivelmente na criação desses itinerários de viagem, notificações desses itinerários. Mas eu achei curioso. A gente sabe que dá para ajudar em muito mais, Muitas coisas. Inclusive, IA foi um dos temas bem fortes desse evento. Inclusive, eu lembro que eles te falaram uma frase que eu acho que você ainda comentou comigo semana passada, que a visão de quem estava nos painéis é que nos próximos 2 anos as plataformas, ou os jeitos de construir as plataformas de viagens vão transformar totalmente com inteligência artificial. Exatamente. Por isso que eu quis trazer a IA para a conversa. Novamente, um tema extremamente falado. E eu vi de tudo que a gente fala e a gente acompanha, 2 pontos me chamaram a atenção. Quais, Mota? Primeiro, o início de um questionamento do compliance e da ética da IA. Inclusive a segurança da informação. Isso. Não da informação. Como garantir... Se aquilo realmente é verdade, né? Se aquela orientação é correta. Agora me expressando melhor. Ela é fidedigna, né? Porque a IA também pode errar, né? Porque ela está constando uma base de dados. Como garantir que uma IA não está alucinando? Tu sabes Foi essa pergunta que aquela Travel Manager fez pro COO daquela grande Travel Tech americana, né? Que ele estava colocando a IA como um diferencial, etc. E ela veio com esse olhar. Ótimo, acho ótimo, né? Realmente nós precisamos, mas como garantir que toda a base de dados, todos os dados e todo o preditismo que a IA está trazendo é correto? Eu lembro até da resposta dele, e a gente que está aqui inserido em tecnologia, a gente sabe um pouco sobre como isso funciona, né, Mota? Que é um ciclo de aprendizado. Então, existe um ciclo de aprendizado. De ajuste, de calibragem. Da IA. E é claro que, com certeza, as empresas vão começar com as questões mais simples de IA, até depois terem a segurança de colocarem as decisões, digamos assim, mais complexas na mão da IA. Mas eu senti um conservadorismo lá nos Estados Unidos em relação a isso. Eu até achei que eles teriam um apetite maior. Não sei se é porque a gente estava falando lá de grandes corporações. Sim. Mas eu senti um conservadorismo em relação a isso. Embora, no painel que a gente participou, inclusive, que tinha brasileiras no palco, eu achei interessante como algumas empresas, por conta própria, com seus orçamentos, que é um outro ponto que eu lembrei agora que eu quero falar, como algumas empresas já estão fazendo dentro de casa as suas próprias IAs jornadas, para apoiar o viajante corporativo, né? O que eu vi, não sei se tu tomou nota de alguma outra coisa, são as empresas usando justamente para ser um copiloto da política de viagem.
Então, para que o seu colaborador possa, nessa ferramenta embedada lá na empresa, perguntar qual que é a regra, qual que é a política, uma linguagem mais conversacional. Né? Exatamente. Eu vi esses movimentos assim autônomos de algumas empresas, grandes empresas, que talvez não tenham isso embarcado nas soluções que utilizam, mas fazendo esse movimento para, no final do dia, melhorar a experiência do viajante. Para simplificar, facilitar. Para mim, essa parte da experiência do viajante é o que está mais forte, que para mim se tornou assim o principal. Que não é o que a gente faz, é o como a gente faz. Exatamente, concordo. Porque o que a gente tem, na realidade, ninguém está reinventando a roda, digamos assim, né? Soluções de viagens já existem há muito tempo, de despesas, existem há muito tempo, mas são os comos. Como a gente faz isso de uma maneira mais simples, mais fluida, mais segura. Como que a gente faz governança. Isso? Exatamente, de ponta a ponta, end-to-end, a SSP que tu falaste. SSP, exatamente. E dando full a visibilidade total. Né? A transparência no sentido de visibilidade total com os dados, conectando e trazendo isso. Né? Retroalimentando em múltiplos canais de distribuição. Então o NDC voltou a ser falado, né? Multicredencialidade, como que isso realmente vai funcionar. Então, por exemplo, eu posso aplicar um acordo e ao mesmo tempo verificar em outros canais de distribuição se tem uma tarifa melhor do que o meu acordo, como que isso vem devolvido, como que isso constrói um banco de dados, como isso volta para mim de uma maneira retroalimentando gatilhos de negociação, de usabilidade com segurança. Né? Eles falaram de NDC, eu até também achei curioso, né? Porque falaram assim, e sobre o NDC, como se fosse algo novo, né? Daí até o CEO falou, novo não, né, gente? Tem 10 anos já que se fala em NDC. Tem 10 anos essa criança. E NDC, caso alguém não saiba, é uma nova forma de... Uma nova capacidade de distribuir. Passagens aéreas, né? Por enquanto, passagens aéreas. Então, um sistema mais moderno, que dá mais possibilidades. Mas que ainda não virou uma unicidade, né? Algumas companhias aéreas já estão fazendo isso, trazendo benefício, mas há muito o que se fazer. E eu senti que esse tema não ganhou tanta relevância como ele era tido nos últimos anos. Eu acredito que vai acontecer, uma visão pessoal que eu tô falando aqui minha, tá? Sim, é um caminho sem volta, porque a tecnologia mas ele ficou antiga, no bastidor, assim. Ele não ganhou palco para isso. A luz estava reduzida. Né? Eu até acho que é porque é muito técnico isso. No final do dia, fala mais sobre a tarefa que fica embaixo desse iceberg que a gente falou antes. Exatamente. E que é mais a nossa responsabilidade como empresa de tecnologia, garantir que a gente está atualizado com essas novas formas de se conectar com companhias aéreas, porque traz benefício para o cliente final. Mas eu via outras conversas, assim. Eu percebi que a gente está indo muito mais na linha de inovações, quando eu falei aquilo sobre o wallet de pagamentos, sobre integrar viagem e despesa. Então, um foco bem grande nisso. Dados e experiência do viajante. Para mim, eu resumo o GBTA nisso, assim. Aí eu queria voltar também no ponto do que você comentou da mudança, né? O que tudo isso que você sabiamente colocou puxa no sentido de transformação, né? E aí vários especialistas, eles afirmaram, voltando no ponto que você trouxe, que em 36 meses no máximo, todas as plataformas OBTs, que é Online Booking Tools, mudarão drasticamente. Né? Eu não duvido, eu não vejo mudarão eu drasticamente. não vejo a hora de falar assim, como a gente fala brincando lá nas nossas reuniões, por favor, reservar uma passagem para São Paulo. Conforme as minhas últimas viagens. No meu caso, para Blumenau, semana que vem. E trazendo para a linguagem natural. Né? Então, e isso é um caminho sem volta. Também acredito fortemente nisso. Minha opinião pessoal é que estamos atrasados, né? O mercado como um todo, né? Já deveríamos estar mais avançados, porque tem tecnologia para isso, né? E novamente muito feliz porque a gente está pivotando isso, né? Em breve, aqui dando um spoiler, estaremos com essa versão, né, de linguagem natural.
E a linguagem natural, né, Mota, ela é importante porque ela tira esse techniquez. Tira, assim, a usabilidade, é a experiência num outro patamar, né? Com certeza. Num caminho no que a gente está totalmente conectado e usando hoje em dia, né? Quantos aplicativos você tem no seu celular? Eita, Mota, nem sei. Hã? Não sei. Tipo, mínimo 70. Quantos você usa? Poucos. Poucos. 7. Então, talvez um pouquinho mais. Mas um que todo mundo usa, o WhatsApp. Né? WhatsApp. E Então, o ChatGPT. E o ChatGPT. Então, Mas o fazendo WhatsApp, propaganda. você conseguir via WhatsApp com segurança, governança, trocar uma ideia como se está trocando com alguém e isso já interagir, né, com uma plataforma, criando seu itinerário, criando seu relatório, dando a visibilidade, aplicação, filtro da política. Então, acredito fortemente nisso e foi um dos... É que estar no dia a dia do viajante, né? Como que, trazendo para o cenário brasileiro, que eu acho que tu está falando do WhatsApp, é a ferramenta mais utilizada para comunicação, sem sombra de dúvidas, Sem né? dúvida, eu acho que não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida também. Então, como que a gente faz para estar no dia a dia? Não obrigar as pessoas e empresas se especializarem, e sim a gente fazer esse caminho inverso, né? Facilitar, simplificar. E a IA a gente já sabe de todas essas possibilidades de integração e de levar isso para esse nível de uma linguagem natural, conversacional, tornar fluida essa experiência, né? E aí, tocando o ponto da transformação, com o uso cada vez mais forte da IA, com segurança, etc., ele, no nosso campo, né, de Travel Tech, de TMC, de uma agência inteligente, é a transformação do papel da TMC. Então, Como é que você enxerga? muda e acaba todos os processos mais manuais, operacionais, sendo realizado pela IA, né, com controle, com governança, com segurança, e o nosso papel se transformando cada vez mais no papel de um parceiro estratégico junto aos nossos clientes, no sentido de apoiá-los, né, suportá-los com dados, com negociações, com as trends, com as tendências, com as inovações. Com visão de futuro no final do dia. Visão do futuro. Então, isso nos libera, assim como libera os travel managers. É isso que eu ia falar, porque na realidade esse movimento ele é importante porque ainda hoje a área de gestão de viagem, seja ela tendo uma figura de um gestor de viagem, um analista, seja quem for, ainda tem uma carga operacional grande, né, de suportar o colaborador em informações sobre política de viagem, ser um braço própria fragmentação. Ter que controlar várias... É um inimigo de tempo. Várias soluções. A fragmentação também dos meios de pagamento, o quanto isso dá de trabalho no final de um período para fazer uma conciliação financeira. E a gente já sabe como a IA pode ajudar nisso, né? Porque na realidade já é uma aplicamos, né? Hoje uma leitura. E temos isso embarcado já nos nossos produtos de expense, OCR inteligente, que faz leitura, já faz crítica, já faz orientação com várias possibilidades de colocar alerta, segundo nível, bloqueio. Ou seja, tudo isso vai puxar uma mudança nos papéis. E a IA, ela vem justamente para isso. Ela não veio para isso, né? Mas, enfim, o poder dela... Ela não substitui, ela muda. Ela muda o papel, exatamente. Ela muda. Então, assim, ela transforma. Uma vez eu ouvi uma frase até um pouco... É bem realista, né? Se você age como um robô, você vai ser substituído por um robô. Né? Então, exatamente. Exatamente. É a verdade, né? Então, para a aí. gente falar um pouco aqui, é o que eu acredito. Vou falar assim, é o que eu acredito. Tem muita atividade que ela é muito operacional, repetitiva, processual e que dá pra gente essa automatizar. IA vai pegar, vai fazer com mais eficiência, mais rapidez. Para que as pessoas possam ser mais estratégicas, para que a gente também possa ser mais estratégico. No nosso dia a dia, a gente está buscando o tempo inteiro isso, né? Exatamente. Então, falou-se muito sobre isso, sobre essa crença de o poder da transformação. A gente ainda não viu lá isso real.
pela conta do que eu enxerguei de conservadorismo. Mas já vi as empresas fazendo os movimentos do que elas sentem segurança. Por exemplo, a IA como um copiloto de ajuda do colaborador para ser mais fluida a jornada de viagem no sentido do que pode e o que eu não posso fazer. Né? Então, os próximos meses serão, assim, importantes nessa mudança. Eu acredito que no próximo tiro aí de 12 meses, né, até o segundo semestre de 2026, já estaremos num outro momento. Né? Isso conversa totalmente com o novo viajante, com a geração, né? Com o novo gestor também. Então, não há dúvidas. Estamos num momento de transformação. É um dos pontos também que me deixou muito animado, motivado, porque a gente vive isso todo dia dentro da nossa companhia. Né? O poder da transformação, o inconformismo, de tudo que nós sabemos que tudo que fizemos até hoje e que nos trouxe até aqui não nos levará até lá. Exatamente. E então a gente tem esse inconformismo de transformação, de inovação todo o tempo. Percebo que estamos prontos para assumir esse papel, né, de protagonismo da mudança e de apoio a esse mercado que busca um player forte ou players fortes que pode suportar, pode apoiar. Então, muito feliz. E pode apoiar na jornada, mas também com previsibilidade. Com preditismo. Exatamente. E falando de previsibilidade, o mercado de viagens é um mercado dinâmico. Né? E quando a gente fala dinâmico, é porque a precificação, o caráter da precificação do nosso mercado é precificação dinâmica. Então, o preço da passagem aérea muda, do hotel muda, da locação de carro muda. É sempre um desafio para a empresa entender quanto ela vai gastar. Então, a gente já vê aí ajudando nisso. E por que eu vejo que isso é muito importante? Também naquele momento que a gente estava naquela plenária sobre visão de futuro, cenário atual, como os mercados estão posicionados, que você falou aí, mercado americano número 1, mercado brasileiro número 10, também falou sobre as perspectivas do mercado em termos de crescimento, mas também em termos de o que esperar da precificação. E a gente sabe que quando a gente saiu da pandemia, os anos seguintes foram anos de inflação vistas em todos os países, o que não era comum, uma pressão ainda maior nos preços de viagens, passagens de recuperação. Teve a influência muito grande da subida alta da querosene da aviação, que pressionou muito os preços, enfim, né? O mercado aqueceu rápido, não tinha, a oferta e a demanda não estavam calibradas ainda. E eu gosto muito desse tema, então eu vou trazer ele aqui. Eu vi muito o mercado americano acomodando a parte de preços, então uma inflação esperada baixa, não lembro exatamente o número, mas pelo que eu lembro, abaixo de 2%. O mercado europeu também. E já quando a gente olha para a América Latina, uma expectativa aí de 7% a 8% de aumento de preços. Então, quero trazer esse assunto aqui também, porque o desafio brasileiro é maior, né? Então, o desafio do gestor de viagem brasileiro é maior, porque tem um dos principais objetivos sempre de qualquer empresa é economizar, é fazer mais, ou pelo menos fazer mais com o mesmo, não com menos, né? Quando a gente coloca isso no cenário de viagens ainda mais complexo, e especialmente com a previsão de ainda mais aumento de preço, de passagem e de hotel. É o que a gente está vivendo aqui, a gente já sabe, mas também isso reflete muito em viagens, né? Então torna o dia a dia do gestor aí um pouquinho mais desafiador. É por isso que os dados, eles são tão importantes, porque eles vão alimentar. Foi muito legal você trazer esse ponto, porque quando a gente fala de gestão, né, e fazer o mais com o mesmo, ou alguns ainda falam mais com menos, a gente sempre tem basicamente dois caminhos, né? As ações externas e as ações internas. Então, as ações externas é o que a gente faz da porta para fora, e as internas da porta para dentro. Então, em maio, por exemplo, agora, dia 13 de maio, que passou, nós lançamos um baita de um produto, Price Tracking, que é um baita de um farejador de preço do aéreo, né, que tem lá uma base de dados fantástica. Em tempo real, né? Em tempo real, classificado em 3 tiers de antecedência, né, que mostra claramente quanto custa uma passagem. E dá para cruzar esse dado, por exemplo,
com a antecedência real que cada cliente faz dentro da sua organização e rapidamente ver quanto que está perdendo dinheiro ou se está operando da maneira mais correta possível. Exatamente. Dá para tomar várias decisões com aquilo, né? Reavaliar a política de viagem. Então, qual que é a linha do tempo que eu vou ter o melhor preço? Dá para fazer brincadeira lá dentro de olhar trecho a trecho. Então, pegar o cenário da empresa, colocar no trecho a trecho, entender. Ou seja... A gente muitas vezes acha que quanto mais antecedência, melhor, mas não necessariamente. Tem um nível Uma lá... regra, né? Tem um nível ali Isso que vai sensível. mostrar que a empresa consegue atender aquela antecedência, mas também consegue economizar. Então, isso a gente volta no poder dos dados, que é o que você está falando. Né? Poder dos dados aplicando para interno e externo. Né? O externo, dados, negociação com os fornecedores finais, e nós apoiamos nisso, aéreo, hotel, carro e outros. E as ações internas, a antecedência, a política de viagem, como isso conversa, tal. Aí que vai ser primordial para se conseguir operar com eficiência, preservando a experiência de quem viaja e o bolso de quem paga, né? Usando tudo isso, né? Agora, posso contar uma curiosidade que eu achei lá, né? Eu vou, assim, trazendo para um tema mais brando. O nível de detalhamento, né? Uma das sessões eu vi o cara falar sobre micromobility. Você lembra disso aí? Lembro, Mota. Micromobility. O que é isso? Os caras lá estão conseguindo já colocar no programa de viagens locação de scooter e de bike. Tinha muito que o cara paga no aplicativo. Tinha muito lá em Denver, né? Aí a galera usou muito aqueles patinetes. Será que isso pega no Brasil? Olha, em São Paulo eu não vejo isso, mas lá em Blumenau, eu não sei se para política de viagem, para o cenário corporativo, mas lá em Blumenau, por exemplo, já tem muito e está crescendo. E você falou sobre micromobility, mas você lembra também, que eu acho que muito visão de futuro é onde a gente está chegando, que eles falaram sobre a quantidade de viagens com carros autônomos que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Exatamente. Isso eu fiquei impressionada. E num vetor de crescimento, assim, exponencial. Então, quando a gente fala de tecnologia, né, Mota? O céu é o limite. A gente vendo aí a IA transformando todos os mercados. Essa questão dos carros autônomos, que ainda não é uma realidade no Brasil, mas já é uma realidade americana. Eu não lembro os números, mas recomendo que vocês pesquisem. Deve ter essa informação lá no GBTA. Eu lembro de no aeroporto de São Francisco, parece que 60% dos carros que adentram dentro da área de embarque e desembarque de São Francisco já são carros autônomos. Então, a gente não tem dúvidas que a tecnologia é um grande fator de transformação. Pois é. Ainda não sabemos aonde a IA vai nos levar. E eu quero encerrar com isso, né? O nosso bate-papo. Foi muito legal, Mota, a gente reviver. Obrigado, foi ótimo, foi muito bom mesmo. A gente viveu lá no GBTA, foi uma parceria muito interessante. Bom, eu já estou na contagem regressiva do GBTA do próximo ano. E eu espero que essa nossa conversa tenha mostrado para o mercado para onde esse mercado está indo, essa gestão de viagens e despesas, que é um movimento realmente de transformação, de foco em eficiência, sustentabilidade, gestão integrada, o SSP, né, Mota, que tu falasse. Sim. E experiência do cliente, experiência do viajante em primeiro lugar. Eu também espero, para quem está aqui assistindo, que isso possa ajudar vocês na transformação que vocês querem fazer nas suas empresas e que vocês sejam agentes dessa mudança. Até lá, quem sabe, 2026 estaremos aqui novamente contando essa história. Obrigada pela companhia e até a próxima!